Os Estados Unidos perdem 15 milhões de dólares por semana com um plano surpreendente: liberar vermes de parafuso no Panamá. Não estamos falando de insetos comuns. Esses parasitas podem devastar rebanhos inteiros e até infectar seres humanos. Nos Estados Unidos existem fábricas inteiras dedicadas à criação de moscas que transportam esses vermes. E por incrível que pareça, governos de outros países não parecem se opor, talvez por medo ou simplesmente por não saberem o que está acontecendo. Mas afinal, qual é o objetivo disso tudo? Aproveita e deixa o like agora mesmo para não esquecer depois. Agora, pega seu café e vamos mergulhar fundo nesse mistério intrigante. A estranha fábrica que cria milhões de moscas carnívoras por semana. Chame como quiser, fazenda, fábrica ou planta industrial. Mas o fato é que este lugar é onde moscas são cultivadas em massa. A primeira instalação desse tipo surgiu em Mission, Texas, e produzia impressionantes 200 milhões de moscas por semana. As estrelas desse processo bizarro são as temidas moscas varejeiras, conhecidas por se alimentar de carne viva. Sim, exatamente como você imaginou. E criar esses insetos em larga escala se revelou um verdadeiro pesadelo logístico e, claro, um desafio bem nojento. No começo, os cientistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos precisavam alimentar as larvas com uma mistura de carne moída e sangue quente. No entanto, carne de qualidade era cara, então passaram a testar alternativas mais baratas: baleia, cavalo, pulmão de porco e até carne de nutria, um roedor agressivo que na época estava invadindo o estado da Louisiana. Em 1962, as larvas da fábrica de Mission devoravam 108 toneladas de carne e 10 mil galões de sangue por semana. Agora, imagine só a logística de manter tudo isso em operação. No entanto, produzir as moscas era apenas metade do problema. Elas precisavam ser transportadas até os locais de teste. A carga fedia tanto que as companhias aéreas se recusavam a levá-las, até que os funcionários tiveram a ideia de borrifar colônia nas caixas para disfarçar o cheiro. A planta de Mission foi fechada em 1981 e a criação das moscas foi transferida primeiro para o México e mais tarde para o Panamá. Atualmente, a fábrica no Panamá funciona em uma antiga plantação de cana-de-açúcar, localizada a cerca de 32 quilômetros a leste da capital do país, e assim continua a missão curiosa e inquietante de criar milhões de moscas carnívoras toda semana. Uma fábrica sem janelas que cria 20 milhões de moscas por semana. E não, elas não comem carne crua. Diferente do plano original, as larvas dessas moscas não são mais alimentadas com carne fresca. Porém, elas ainda precisam de proteína animal para crescer. Acredite ou não, seria até mais fácil usar carne. No lugar disso, a dieta agora é uma mistura econômica de leite em pó e ovos reconstituídos, engrossada com celulose. Quando essa gororoba é despejada sobre as larvas, parece literalmente esgoto, mas elas não parecem se importar e nem fazem ideia de que estão sob vigilância constante. Com uma equipe de 115 pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa instalação tem a missão de produzir 20 milhões de moscas por semana. O processo acontece em um labirinto de concreto sem janelas, onde cada sala é ajustada com temperatura e umidade específicas para diferentes fases do desenvolvimento das larvas. Por exemplo, os ovos eclodem em um ambiente aquecido a 39 graus Celsius, imitando a temperatura corporal de um animal infectado. Assim que nascem, as larvas são levadas para salas mais frias, onde são alimentadas e crescem rapidamente. Uma máquina industrial, originalmente usada para contar comprimidos, foi adaptada para cuspir 15 onças de larvas por vez em bandejas de alumínio, que são empilhadas em pilhas de até 50 bandejas cada. Parece um cenário de ficção científica? Pois é, mas é tudo real. Em apenas 2 dias, essas larvas se transformam em moscas adultas, prontas para cumprir seu curioso propósito no ciclo de criação. Como um enxame de moscas mortais é liberado do céu para cumprir sua missão, depois de passar por um processo de resfriamento, as moscas entram em um estado de dormência que as faz parecer mortas, mas estão apenas adormecidas. Assim, bem lentas, são cuidadosamente embaladas em caixas de metal do tamanho de uma máquina de lavar e carregadas em aviões. A missão está apenas começando. Agora é hora de liberá-las em seu destino final. Esses
pequenos aviões turbohélice, capazes de carregar até 2 milhões de moscas por vez, são herança militar. Mas, em vez de bombas, agora espalham enxames de insetos prontos para agir. O sistema moderno de dispersão lança as moscas diretamente da barriga da aeronave, um grande avanço em comparação ao método antigo, em que técnicos precisavam lançar manualmente pequenas caixas de papelão. O problema? Muitas vezes as caixas não quebravam ao tocar o solo, deixando as moscas presas e mortas. Hoje, o avião voa a menos de 500 metros de altitude, próximo o suficiente para que o calor do ambiente desperte os insetos. Assim que acordam, elas se espalham em todas as direções, assumindo o controle do território como um enxame implacável. Essas moscas são da espécie Cochleomia omnivorax, exibindo grandes olhos vermelhos e corpos metálicos em tons de azul e verde. Não são muito diferentes das moscas comuns que você já deve ter encontrado, mas essa aparência inofensiva esconde seu instinto voraz por carne viva. Uma vez livres no ar, nada mais as detém. Moscas que transformam feridas em incubadoras mortais. O verdadeiro perigo está nos detalhes. Depois do acasalamento, as fêmeas dessas moscas depositam seus ovos em feridas abertas de animais de sangue quente. Quando as larvas eclodem, começam a devorar a carne ao redor, afundando cada vez mais na pele. Bem alimentadas, elas abandonam as feridas para entrar na fase de pupa e, em breve, uma nova geração de moscas emerge, pronta para repetir o ciclo. Por décadas, essas moscas foram o pesadelo dos fazendeiros. Elas invadem o corpo do gado por qualquer abertura na pele, desde o umbigo de bezerros recém-nascidos até pequenos arranhões de arame farpado ou mordidas de carrapatos. Nada escapa. Até o menor ferimento se torna uma porta de entrada. Assim que as larvas terminam seu ciclo, o animal é deixado à beira da morte, sofrendo uma dor excruciante. A cada ano, essas moscas causam milhões de dólares em prejuízos no sul dos Estados Unidos. Seu território já se estendeu da Flórida até a Califórnia, afetando não apenas gado, mas qualquer animal de sangue quente, como veados, esquilos, animais de estimação e, ocasionalmente, até seres humanos. Essas moscas não são nada exigentes. A única coisa que importa é que a carne esteja viva e quente e que a vítima sofra o máximo possível até sucumbir. Agora você entende por que estamos falando delas? A guerra contra as moscas carnívoras. Como os Estados Unidos e a América Central eliminaram uma ameaça secular. Por milhares de anos, moscas varejeiras e suas larvas vorazes eram um pesadelo inevitável na América. Onde havia calor e comida, lá estavam elas. Erradicá-las parecia impossível, afinal, como eliminar insetos que estão sempre por perto? No entanto, nos anos 1950, fazendeiros americanos decidiram que era hora de imaginar um mundo sem essas pragas. Com a pressão dos criadores, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos entrou em ação, lançando uma das campanhas de erradicação mais ousadas da história. O plano começou nas Ilhas Santel, perto da costa da Flórida, onde os cientistas soltaram machos de mosca, mas não qualquer macho, eles eram estéreis. No início, nada aconteceu, porém, com lotes subsequentes liberados em novas áreas da ilha, algo extraordinário aconteceu. Em poucos meses, todas as moscas desapareceram. Esse sucesso deu início a um projeto silencioso, mas revolucionário, que transformou a vida de fazendeiros e animais por toda a América do Norte. Em 1957, o governo americano lançou uma campanha oficial para erradicar essas moscas a leste do rio Mississippi. 2 anos depois, com a vitória garantida nessa região, fazendeiros de estados como Texas, Louisiana, Novo México e Califórnia exigiram que a campanha se expandisse para suas áreas também. Finalmente, em 1966, os Estados Unidos declararam vitória sobre as moscas carnívoras. No entanto, a barreira de moscas estéreis instalada ao longo da fronteira com o México não foi tão eficaz quanto o esperado e precisou ser movida repetidamente para o sul. Em 1985, os cientistas tomaram uma decisão estratégica: estabelecer a barreira nos istmos do Panamá, a faixa mais estreita da América Central, e essa escolha não foi por acaso. Hoje, o programa de controle das moscas varejeiras custa cerca de 15 milhões de dólares por ano.
Um preço alto, mas que vale a pena para manter essas pragas mortais longe. A erradicação não apenas salvou milhões de animais, mas também mudou a paisagem da pecuária na América do Norte, trazendo alívio para fazendeiros, veados, gado e até seres humanos. Uma barreira invisível que economiza milhões e protege o futuro da agricultura. Esse programa, que custa cerca de 15 milhões de dólares por ano, traz uma economia impressionante de 796 milhões de dólares anuais para a agricultura. É considerado um dos maiores sucessos na história da entomologia, e com razão. Mas como tudo isso funciona? Moscas, aviões e barreiras invisíveis podem parecer complicados, mas na prática o conceito é simples. Eliminar essas moscas não é tão difícil. O verdadeiro desafio é impedir que uma nova infestação aconteça, e é exatamente para isso que a barreira biológica no Panamá foi criada. Toda semana, aviões liberam 14,7 milhões de moscas machos estéreis sobre a floresta tropical panamenha, evitando que a população de moscas carnívoras se recupere. Para sustentar esse esforço, uma fábrica no Panamá opera 24 horas por dia criando esses insetos. Mas isso é apenas uma parte do trabalho. Inspetores percorrem milhares de quilômetros em motocicletas, barcos e até a cavalo, vasculhando o norte da barreira em busca de larvas. Um único erro poderia comprometer décadas de progresso, por isso cada membro da equipe leva sua missão muito a sério. Essa barreira transcontinental está ativa há mais de 50 anos e é mantida por um motivo prático: dinheiro. A decisão de posicionar a barreira nos estreitos istmos do Panamá, em vez de ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México, foi puramente econômica. Controlar as moscas ali custa muito menos do que tentar manter uma barreira ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ao garantir que as moscas carnívoras não retornem, o projeto protege não apenas a agricultura, mas também milhares de fazendas e animais por todo o continente. Os cientistas desenvolveram uma estratégia engenhosa para combater a mosca da carne: esterilizar os machos, aproveitando que as fêmeas acasalam apenas uma vez na vida. Assim, ao cruzarem com machos estéreis, não deixam descendentes e a população colapsa. Embora eficaz, erradicar a mosca completamente é impossível devido à sua ampla distribuição pela América do Sul e à necessidade de cooperação entre vários países. Nos Estados Unidos, a barreira de controle foi instalada no Panamá, uma localização estratégica e mais barata que proteger toda a fronteira com o México. Em 2016, uma falha mostrou o risco desse sistema. Moscas chegaram às Florida Keys, infestando cervos. A crise foi contida rapidamente com a liberação emergencial de moscas estéreis, mas a origem da infestação permanece um mistério. A operação, que envolve fábricas, aviões e monitoramento constante, continua sendo essencial. Graças a esse esforço contínuo, os Estados Unidos evitam perdas agrícolas e ecológicas, demonstrando que a combinação de ciência, estratégia e recursos financeiros é a chave para manter essa praga sob controle. Então, no fim das contas, por que os Estados Unidos continuam despejando milhões de moscas estéreis sobre o Panamá? Será que é só uma questão de controle biológico? Ou existe algo mais que não estamos vendo? Talvez, apenas talvez, certas respostas estejam voando por aí, bem diante dos nossos olhos. Se você curtiu essa viagem por trás dos bastidores desse mistério, já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Porque, como dizem, nem tudo que voa está perdido. E lembre-se, às vezes, a verdade está no ar, esperando um momento certo para pousar.